versículo para nós começarmos a nossa conversa sobre o arrebatamento da igreja. Está no livro de Lucas, capítulo 21 e versículo 25. Lucas 21, 25 diz assim: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade. Guarda bem esse nome, perplexidade. Nós vamos pegar só esse pedaço da palavra perplexidade e vamos conversar sobre esse assunto. Perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Então, esse texto, vamos falar sobre perplexidade e sobre as angústias das nações, que é um dos maiores sinais da vinda de Jesus. Então, o tema é arrebatamento da igreja e a volta de Jesus. Mas, o subtema, sinais. Quais são os sinais da volta de Jesus? Quais são os sinais da volta de Jesus? Então, estes sinais, glória, maravilha. Desculpa aí. Quais são estes sinais da volta de Jesus? Quais são? A angústia das nações e os povos em perplexidade. Deixa eu baixar um pouquinho o som aqui, está um pouquinho alto. Isto, glória a Deus. Pois bem, Jesus, ele é o centro de tudo. Jesus é o centro do céu. Jesus é o centro da história. Jesus é o centro da terra. Jesus é o centro do calendário. Jesus é o centro da Bíblia. O tema central da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é Jesus. Jesus é o centro da igreja e é o centro da nossa vida. É o centro da nossa vida. Eu não sei se você sabia, mas há mais profecia para a segunda vinda na Bíblia do que para a primeira vinda de Jesus. A primeira vinda de Jesus foi profetizado muitas vezes, mas a segunda vinda de Jesus foi profetizado muito mais. Por exemplo, a primeira vinda de Jesus ocorreu há quase 2000 anos atrás. Há quase 2000 anos atrás. Mas a segunda vinda de Jesus, que é o arrebatamento da igreja, está para acontecer. E eu creio que será na minha geração. E sabe por quê? Sabe por que os discípulos acreditavam que Jesus ia vir na sua geração? Os discípulos acreditavam. Paulo também acreditava. Lucas acreditava. Eles acreditavam que Jesus ia vir na sua geração. E faz 2000 anos e Jesus não voltou. Mas o porquê que nós devemos achar que Jesus vai vir na nossa geração? Até porque nós não sabemos o dia e nem a hora. Mas esse sentimento que Jesus vai voltar na nossa geração hoje, esse sentimento que eu tenho que Jesus vai voltar na minha geração, é um sentimento que faz a gente evangelizar, que faz a gente despertar, que faz a gente trabalhar com os nossos dons, com os nossos talentos, com aquilo que temos, com aquilo que somos e com aquilo que podemos ser em Deus. Porque se eu creio que Jesus vai vir daqui a 50 anos, eu não vou me preocupar com as almas.
Eu não vou me preocupar em trabalhar na obra de Deus, eu não vou me preocupar em desenvolver os meus talentos. Então, um dos pontos fortes do Espírito Santo para conosco é de fazer com que a gente creia que Jesus vai vir na nossa geração. Assim, a gente tem um sentimento de urgência, um sentimento de que nós devemos pregar a palavra de Deus a tempo e a fora de tempo. Um sentimento que nós não devemos enterrar os nossos talentos. Nós temos um sentimento fervendo em nosso coração que nós devemos de fazer a sua obra, de fazer o seu trabalho, de colocar o nosso coração na ponta da chuteira e fazer a vontade de Deus. Então, é por isso que um dos sentimentos que deve ferver no nosso coração é de crer que Jesus vai voltar na nossa geração. E eu creio piamente, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, 2020, e Jesus pode voltar daqui a 30, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, mas eu creio que ele virá muito em breve. E isso me faz me acordar, isso me faz despertar, isso me faz fazer a vontade de Deus, isso me faz, sabe, me arder em chamas e amor pelas almas e pela obra. E é por isso que eu estou fazendo esta live, porque o assunto sobre a volta de Jesus é um assunto pouco comentado. Muitos pastores já não pregam mais a volta de Jesus. Muitos pastores já nem acreditam mais na segunda vinda de Jesus. E se eu crer assim, eu tenho que rasgar a Bíblia. Porque eu creio que Jesus vai voltar. Então existem mais profecias na Bíblia sobre a segunda vinda, sobre o arrebatamento da igreja, do que a primeira vinda de Jesus, quando ele veio em carne, em Belém, em Nazaré. Por que eu tenho que crer? Porque os profetas disseram que Jesus ia voltar. Os apóstolos pregaram que Jesus ia voltar. Os anjos pregaram, anunciaram, melhor dizendo, que Jesus iria voltar. E o próprio Jesus, várias vezes, disse: eu vou voltar. Então, e esse texto que nós lemos, que eu vou ler de novo, Lucas 21, 25, diz que haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, ou seja, na parte de cima, sobre a terra, ou seja, sobre a superfície, e sobre na perplexidade entre as nações, e na parte inferior, no bramido das ondas do mar. Então nós vemos sinais em 3 níveis no nosso planeta, no nosso mundo. O primeiro nível é o nível em cima, onde há sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mas isso eu não vou falar hoje. Há sinais nas partes inferiores da Terra, como terremotos, abalos sísmicos das placas tectônicas e bramido do mar, maremotos, tsunamis, nas partes, mas não vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre os sinais que acontecem na superfície da Terra, na Terra, na natureza, entre os homens, entre as nações, que é a angústia das nações e a perplexidade das nações. Sobre isso que nós vamos conversar hoje. Muito bem. Em cima, sol, lua, estrelas. Embaixo, maremotos e terremotos. Na superfície, perplexidade das nações. Esse termo, perplexidade, ele é um termo que foi escrito na língua grega. E na língua grega, ele significa aporia. Perplexidade quer dizer aporia, em grego. Que quer dizer o quê? Confusão. Perplexidade quer dizer confusão. Confusão. Então, o que nós vemos hoje?
perplexidade, a confusão. Nós vemos hoje confusão entre a música, confusão nas artes, no cinema, no teatro, confusão, coisas confusas, entende? Músicas que nos afastam de Deus, que fazem tudo para nos afastar de Deus, confusão. Ou seja, confusão nos comportamentos, confusão. Hoje, aquilo que é errado estão dizendo que é certo, aquilo que é certo estão dizendo que é errado. Isso é perplexidade, que quer dizer aporia do grego, que significa confusão. Confusão na família, confusão na política, confusão entre os governos, confusão entre as nações. Os governos não se entendem. Existe um texto na palavra de Deus, em Isaías, capítulo 24 e versículo 20. Um texto fantástico. Isaías 24, 20, que diz assim: a terra cambaleará como um bêbado e balançará como rede de dormir. Olha o que o profeta Isaías diz. Que a terra cambaleará como um bêbado. O que é isso? Perplexidade. O que é a perplexidade? Aporia. Aporia do grego, confusão. Está conseguindo me acompanhar? Perplexidade. Aporia. Aporia do grego, confusão. A terra cambaleia como um bêbado. A terra está em confusão. Nunca hoje teve tanta confusão na terra. Isto é um sinal. É um sinal da volta de Jesus. Outra questão também é a angústia entre as nações. Angústia entre as nações. As nações estão angustiadas. As nações estão angustiadas. Lucas 21 e 25. Um dos sinais é a angústia entre as nações. Em 1985, Mikhail Gorbachev escreveu um livro chamado Perestroika. E nesse livro ele diz que se as nações entrassem em ataque com os seus arsenais de guerra, a Terra poderia ser destruída 27 vezes. O poderio militar de 1985. Eu tinha 15 anos, eu escutava bastante o jornal falar sobre Mikhail Gorbachev. Então isto já trouxe angústia nas nações. O poderio militar de 1985 poderia destruir a Terra 27 vezes. Agora, há pouco tempo, há alguns 2 ou 3 anos atrás, a Coreia do Norte, aquele líder ditador, aquele líder doido, aquele líder que ele é adorado na Coreia do Norte como um deus. Ele, o pai dele o foi, eles são adorados como deuses, esse ditador doido. Ele colocou uma fotografia numa bomba de hidrogênio alguns anos atrás. Foi o maior comentário. E essa bomba de hidrogênio, ele dizia que esta arma é 80 vezes mais letal do que a bomba atômica que destruiu Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Isso traz angústia nas nações. Jesus disse que um dos sinais para os fins dos tempos seria angústia das nações e perplexidade. Perplexidade do grego quer dizer aporia. Aporia significa confusão. E é sobre perplexidade que eu quero falar.
Eu não vou me ater mais em nenhuma outra parte sobre perplexidade. Perplexidade do grego aporia. Aporia quer dizer confusão, ou seja, beco sem saída. Você já esteve em um beco sem saída? Você já esteve em alguma cidade e de repente você entrou com o seu carro em um beco sem saída? Perigoso? Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Um beco. Sabe por que Deus destruiu a humanidade no tempo de Noé? Porque aquela geração se encontrava em aporia, ou seja, num beco sem saída. Como não tinha saída para o primeiro século, como é dito, primeiro século não agora do século 100, não, ano 100 não, primeiro século, primeiro tempo. Deus destruiu o tempo de Noé porque aquela geração estava em um beco sem saída. Por que que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por que que Deus destruiu os sodomitas e os gorromitas? Porque aquela cidade, Sodoma, Gomorra e outras 3 cidades, eram 5 cidades ao todo, aquele conglomerado de cidade estava como um beco sem saída. Você já ouviu falar naquela cidade chamada Pompeia, que foi destruída por um vulcão chamado Vesúvio? Fizeram filmes e tem livros, porque a cidade de Pompeia se encontrava num beco sem saída, ou seja, em aporia, em confusão, em perplexidade, em um beco sem saída. Por isso que Deus permitiu que o Vesúvio destruísse a cidade de Pompeia. E a arqueologia, algum tempo atrás, descobriu desenhos, figuras desenhadas, que aquelas figuras voltadas para o pecado combina com alguns desenhos, com algumas figuras dos tempos de hoje. Você lembra algum tempo atrás, alguns anos atrás, no Banco do Santander, que colocaram aquela obra de arte que apresentava pederastia, zoofilia e um monte de coisas contra os bons costumes, de maneira que as crianças viam e deu um bafafá? Praticamente esses desenhos foram encontrados, praticamente essas figuras voltadas para esse nível foi encontrado na cidade de Pompeia, pelos arqueólogos. Então por isso que não teve, Pompeia estava num beco sem saída. Beco sem saída. Vou apresentar minha mão para vocês, vou apresentar 5 situações, 5 áreas que o nosso mundo está num beco sem saída. E não estou trazendo uma mensagem de desespero. Da metade, daqui a pouquinho já vou começar a falar de esperança, porque a Bíblia, ela mostra para nós o que vai acontecer, mas ela dá uma saída. O Evangelho é uma saída. O Evangelho é as boas notícias. Por exemplo, 5 áreas que a nossa humanidade hoje está em aporia, em confusão, em beco sem saída. A primeira área, socialmente. A nossa sociedade do mundo está num beco sem saída. Se você acompanha, lê jornais, acompanha. Por exemplo, financeiramente. Financeiramente, a nossa sociedade, o mundo hoje está num beco sem saída. A Europa se vangloriava de ser o continente mais poderoso do mundo, bastou uma Grécia, alguns anos atrás, entrar em falência para descontrolar todo o bloco europeu. E sem contar essa pandemia, que trouxe tanto prejuízo, tanta desgraça, tanta quebradeira financeira, de vidas. O mundo pensa que está estabilizado, mas o mundo não está. Financeiramente, um beco sem saída. Financeiramente, politicamente,
O mundo está também num beco sem saída, no meio dos poderes. Os governos não se compreendem. Por exemplo, moralmente, o nosso mundo, não precisa nem falar, está num beco sem saída. Está em aporia, está em perplexidade. Jesus disse em Mateus 21 e 52. O mundo está num beco, 21, 25. Lucas 21, 25. Um beco sem saída, em perplexidade. Moralmente, existe mais de 800 projetos que foram engavetados. Projetos em relação a aborto, a casamento, a cerceamento da liberdade de expressão em relação à pregação do Evangelho. Querem taxar a igreja, querem destruir a família com ideologias. Então existem mais de 800 projetos que foram barrados. Eu falei isso quinta-feira passada na pregação, falei um pouco disto. Repito aqui, o mundo, o nosso mundo, sabe? Liberação de droga, liberação de aborto, liberação de eutanásia, né? E assim vai, e foram barrados quase 800, ou um pouquinho mais de 800 projetos que estão lá no Distrito Federal, na nossa Câmara, barrados. Se vem à tona, nós teríamos um problema muito grande para o Evangelho. Tantos nós, os evangélicos, quanto os irmãos católicos, teriam um problema muito sério. E espiritualmente nós estamos em perplexidade, em aporia, em beco sem saída. Espiritualmente. Eu nem vou entrar no assunto, mas que o mundo está em perplexidade. Só não vê quem não quer, ou quem não quer ver. Que nós estamos vivendo num tempo de perplexidade. Perplexidade quer dizer aporia. Estou sendo repetitivo, porque a repetição é didática. Para você que está assistindo hoje, para você que vai assistir no futuro, serão 7 lives sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Esta é a 4ª live e faltam mais 3 lives para nós fecharmos este ciclo, aonde nestas 7 lives será abordado vários assuntos sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. É claro que não dá para falar tudo, mas muitos assuntos. É só você que se interessa sobre assuntos, sobre Bíblia, você entrar no Face da nossa igreja, @quadrangular JD das Flores, e vai puxando a barra de rolar, rolando para cima, e você vai ver lá as descrições das mensagens e das lives, e você assista, e você analisa, e você compara, para você ver se estamos vivendo um momento em que Jesus está às portas para voltar. Então, o arrebatamento da igreja, para mim, é uma mensagem de esperança. Eu vou entrar agora em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Romanos 8, 18, e chegamos praticamente na metade da nossa live. Até agora eu falei de maneira que talvez você tenha ficado um pouco assustado. Mas agora entra o que a palavra de Deus tem de conforto e de consolo para nós, cristãos, que acreditamos no arrebatamento da igreja e na volta de Jesus. Uma palavra de vitória. Por exemplo, em Romanos, se você quiser acompanhar 8:18, o apóstolo São Paulo, ele escreve assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Há uma promessa de Deus revelar a sua glória em nós quando formos arrebatados. Por isso eu sempre oro
Ora vem, Senhor Jesus. E eu não quero ser arrebatado por medo. Não, é por amar a vinda de Jesus. E antes de Jesus voltar, eu quero arder em chamas para pregar o Evangelho e fazer a obra de Deus. Pregar o Evangelho não do medo, mas um Evangelho de esperança. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, a própria natureza aguarda a volta, a manifestação dos filhos de Deus vai se dar na volta de Jesus. Então a própria natureza, ela tem uma expectativa. Por isso, eu pregando a um domingo desse atrás, eu disse que quando Adão pecou, Eva pecou no Éden, eles foram expulsos do Éden. O pecado não interferiu só no ser humano, interferiu na natureza, interferiu até nos átomos. Não dá tempo de eu falar aqui, até nos átomos. Interferiu no céu, na criação, na natureza, nos astros. Interferiu nos animais. O pecado é um câncer. É um câncer que quando Adão e Eva pecaram, esse câncer se instalou. E o antídoto e a cura desse câncer é Jesus Cristo. É Ele. O versículo 20 do capítulo 8 de Romanos. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, a própria criação foi submetida à vaidade, submetida à influência do pecado. A criação está sujeita à influência do pecado, não porque quis, mas porque houve um algoz. Quando Adão e Eva pecaram, o próprio pecado interferiu na terra. E por isso que a terra geme. Versículo 21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, liberdade do cativeiro da corrupção. A natureza é como que está em calabouço. É como que ela esteja em masmorra. A natureza é na esperança de que a própria criação, a própria natureza, seja resgatada do cativeiro da corrupção. E esse resgatamento, esse resgate, esta redenção, sabe quando vai acontecer para a Terra? No milênio. No milênio, até a ferocidade dos animais vai ser arrancada. O leão pastará junto com o cordeiro. Para você ter uma ideia como que interferiu o pecado, como que interferiu na natureza, na criação de Deus. Versículo 22, Paulo numa sabedoria, olha, Paulo numa sabedoria tremenda fala sobre a volta de Jesus, mas numa profundidade. Não é fácil entender Paulo, não é fácil, mas é tremendo. Romanos capítulo 8 e versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Olha que texto profundo. Toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Mas isso no arrebatamento da igreja. No início do milênio, 7 anos depois, isso vai cessar tudo. Agora, a criação, ela geme. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta as angústias até agora. Esse gemido da natureza, da criação de Deus, não é um gemido de desespero.
é um gemido de expectativa. Olha que interessante. Esse gemido é comparado ao gemido da mulher grávida, que ela sente as dores, as contrações, mas na expectativa que quando nascer a criança, todo aquele sofrimento vai passar. Você me entendeu? A natureza geme e a igreja também geme para a manifestação dos filhos de Deus, no arrebatamento da igreja. No Romanos capítulo 8, versículo 23, diz assim: e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, se você tem o Espírito Santo na sua vida, se você entregou sua vida a Jesus, você é como a igreja, você faz parte da igreja, você é a igreja. Então, no seu interior há um gemido, mas um gemido não de dor, um gemido de expectação. Aquele gemido: ora vem, Senhor Jesus, porque quando Jesus voltar e nos arrebatar dessa terra, irmãos, lá não vai ter mais dor, não vai ter mais decepção, depressão, angústia, não haverá corrupção, não haverá dor, não haverá desespero. Então o que Jesus preparou para nós na cruz do Calvário é muito mais do que um emprego, do que um carro, do que um casamento, do que uma bênção financeira. O que Jesus fez na cruz do Calvário é a nossa salvação. E nós estamos aguardando essa revelação. O versículo 23 diz que a igreja geme. A igreja geme. E no versículo 26, estou em Romanos 8, 26, capítulo 8, Paulo fala sobre a volta de Jesus. No versículo 26, o Espírito Santo também geme na expectação da manifestação dos filhos de Deus. Também o Espírito, com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo geme para a manifestação da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo, versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, que segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. O Espírito Santo ora por nós. O mundo está em perplexidade, em angústia, mas o Espírito de Deus intercede ao Pai por nós. Olha que coisa linda. Nesse momento o Espírito Santo está orando por você. Nesse momento o Espírito Santo está orando pela igreja. Versículo 28, que eu acho fantástico. Romanos 8, 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, aqui entra uma palavra de esperança muito gigante. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Todas as coisas. Existe corrupção no mundo, mas Deus está dizendo, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Existem terremotos, maremotos, mas todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Existe pandemia,
Existe muita coisa horrível acontecendo no mundo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não temas. Não temas. Não temas. Esse versículo está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não temas. Quando vier o medo, quando você vê notícias terríveis na televisão, em outros lugares, eu digo para você, não temas. Lembra nesse texto, todas as coisas são todas as coisas. Eu me guardo nessa palavra. O mundo pode estar de ponta cabeça. Os homens, as nações podem estar em perplexidade, em angústia. Mas eu estou aqui nessa palavra. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se vier uma perseguição, se vier um problema no Brasil e no mundo, se vier algo pior do que o coronavírus, dizem que vírus mais letais entrarão em mutação e passaremos grandes dificuldades. Eu fico nessa palavra. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Jesus cuida dos seus. O versículo 31 do capítulo 8 de Romanos diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma das coisas lindas, queridos, para você que está nos assistindo, para você que vai nos assistir no futuro, uma das coisas lindas é que a Bíblia mostra que tantas coisas ruins vão acontecer que são sinais da volta de Jesus. Mas a Bíblia também diz que diremos, pois, a essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Você que serve a Deus tem que entender uma coisa: Deus está no controle. A nossa fé é para saber que alguém está no controle. Alguém está no comando. E se você tem a marca da promessa, se você tem a marca do sangue, se você entregou sua vida para Jesus, você é dele. Fica firme na presença. Fica firme na oração, vá para a igreja, fica firme na palavra. Eu quando eu leio a palavra, eu sinto uma confiança grande, porque a fé vem pelo ouvir, a fé vem por ler a palavra de Deus. Por que as pessoas estão sem fé? As pessoas não lêem mais a palavra. Muitas pessoas só alimentam da mamadeira que o pastor dá na igreja no domingo. Muitos cristãos estão relaxadíssimos, não lê mais a palavra, e a fé vem pelo ouvir ou por ler a palavra de Deus. Quanto mais você lê, quanto mais você ouve a palavra, a fé aumenta. Os discípulos um dia disseram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. A fé, ela pode diminuir ou ela pode aumentar. Então, como diz um sábio, alimente seus medos e sua fé morrerá de fome. Alimente sua fé e seus medos morrerão de fome. Cara, palavra. Versículo, estou terminarei em 9 minutos. Versículo 8:32 de Romanos, diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós entregou, porventura não nos dará
graciosamente com ele todas as coisas? Deus está dizendo, ó, Deus deu o seu melhor, que foi Jesus. O todo que foi Jesus. Agora imagina, não daria graciosamente com ele todas as coisas? Se o Pai deu o melhor e o maior, que é seu Filho, será que ele não vai dar os detalhes na sua vida? Aqui está falando do arrebatamento. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por nós entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora imagina você, pensa comigo. Você viver, Jesus nos arrebata, vamos para a glória, ou se nós morrermos antes, vamos ser sepultados, e no arrebatamento vamos ser ressuscitados. Imagina você vive 100 anos na presença de Deus, com o corpo glorificado. O corpo que Jesus tem, nós vamos ter. Um corpo que não tem medo, não tem dor, não tem lei da gravidade. Um corpo indestrutível. Você vive 100 anos e não aparece pé de galinha. Você vive 1000 anos e você não tem dor na coluna. Você vive 10.000 anos e você não envelhece. Você vive 1 milhão de anos com Jesus na glória e você não fica debilitado. Um corpo de glória. Se as pessoas entendessem a palavra, entendessem o Evangelho, daria mais valor. Mais valor. Versículo 35, para nós encerrarmos. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Ao 37, em todas estas coisas, porém, em todas estas coisas, entretanto, em todas estas coisas, acima de tudo, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Como que você se sente agora? Você se sente um derrotado? Você se sente a menor? Você se sente um soldado perdendo a batalha? Olha o que a Bíblia diz. Em todas estas coisas somos mais que vencedores, mas nós não somos vencedores. Na ótica de Deus, nós somos mais do que vencedores. Apesar da tribulação, mais que vencedores. Apesar do desemprego, da pandemia, mais do que vencedores. Apesar de tudo que está acontecendo no mundo, somos mais do que vencedores. O diabo vai sempre contra essa palavra, dizendo que você é um derrotado, dizendo que você não tem futuro, dizendo que você errou de novo. O diabo vai dizer que você não vai para frente. O diabo vai soprar em sua mente e usar pessoas para dizer que você é feio, que você é gorda, que você é magro, que você é pobre, que você é isso, é aquilo. Mas sabe o que a palavra de Deus, sabe o que Deus diz de você, que já entregou a sua vida para o Filho dele? Diz que você é mais
é mais. Então levante a sua cabeça. Olhe para a Bíblia. E a Bíblia revelará o coração de Deus para você. Versículo 36. Porque estou certo, bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E eu vou terminar e vamos orar. Porque o arrebatamento da igreja, enquanto ele não vem, nós vamos fazer a obra. Enquanto ele não vem, nós vamos fazer a vontade dele. Enquanto ele não vem, nós vamos cuidar, no meu caso, cuidar da minha esposa, cuidar da minha filha. Enquanto ele não vem, vou pastorear a igreja, vamos construir. Enquanto ele não vem, vamos viver nessa terra. Enquanto ele não vem, vamos sonhar em crescer, em prosperar. Enquanto ele não vem, vamos fazer a obra, desenterrar os nossos talentos e fazer a obra, mas sabendo aqui dentro que em breve ele vai voltar. A minha maior esperança, a maior esperança da minha vida, sabe o que é? Não é ver os meus netos, a maior esperança. A maior esperança não é ter um carro do ano. A maior esperança não é morar numa casa enorme, ou ter uma BMW, ou viajar para Israel, que é um sonho. É um sonho. Sonhos, temos sonhos, mas a maior esperança é quando o arcanjo soar a trombeta e ele falar o meu nome. Ele falar o seu nome. E onde você estiver, você vai ser arrancado dessa terra com força. O arrebatamento é arrancado com força e levado para a glória, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre estaremos com Ele. Para sempre estaremos com Ele. Enquanto Ele não vem, vamos viver nessa terra. Vamos comer o melhor dessa terra. Vamos ser cabeça e não cauda. Enquanto Ele não vem, a gente continua vivendo nessa terra. Porém, nosso tesouro não está aqui. O nosso tesouro está lá. Espírito Santo.